num mundo absolutamente digitalizado e vivendo já experiências quânticas, em certo sentido, e num planeta Terra extremamente fodido. Assim. As pessoas vivendo como podem. Então esse a barbárie é isso. A barbárie é isso. Então, por isso que nós temos que ter essa compreensão de que a gente tem que evitar que chegue, porque a cada dia que passa vai ficando mais difícil. Mais difícil. Agora, nós temos uma coisa a nosso favor. A modernidade conspira a nosso favor. Percebe? As tecnologias, o desenvolvimento natural das forças produtivas, tudo isso caminha para a emancipação humana. O que nós precisamos é controlar. Nós temos que ter o controle desse processo para colocar, por exemplo, imagina só a gente ter o controle das pesquisas médicas, farmacológicas. A gente ter o controle das indústrias, o controle social, para que a gente fique liberado do mundo do trabalho para ter que satisfazer as nossas necessidades orgânicas. Então, isso é que está colocado, entendeu? Precisa controlar isso, mas enquanto a gente não controlar, a gente a manutenção do capitalismo vai ser uma dependência da nossa miséria e de cada vez mais gente. Tem uma questão que o Thor colocou ali, e que é veja bem, a juventude, ela é algo assim, é super importante os questionamentos, mas a juventude é uma vítima fácil da manipulação de todo mundo. Do exército, da igreja, dos partidos, de todo mundo. Por conta do idealismo, da aproximação com as utopias. E o que acontece? Essa questão da horizontalidade, eu vou dar uma notícia ruim para vocês. O pessoal não vai ser um partido horizontal. Eu estou falando aqui como alguém que fundei o partido, fiz parte da primeira executiva nacional, ainda estou lá na executiva nacional, já fui secretário-geral nacional, sou hoje secretário nacional de organização e conheço esse partido com poucos. Sei exatamente como funciona no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Belém, em Pernambuco, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários lugares. Quando nós fomos fundar o PSOL, talvez esse registro histórico seja importante, nós fizemos uma opção por um caminho. O PSTU queria fundar o PSOL junto conosco. Queria que a gente fizesse um partido só. E uma das exigências do PSTU para fundar um partido único era que a gente estabelecesse o centralismo democrático. O que é o centralismo democrático? É a verticalização a 90 graus. A direção manda, a base obedece. Nós fizemos uma outra opção, de construir um partido com direito de tendências, de correntes e com forte dissenso interno. A possibilidade de existir o dissenso interno. Então, isso faz com que o PSOL seja um partido que tenha um respeito muito grande pelas suas instâncias. A executiva do partido é a executiva do partido. O diretório é o diretório. O Congresso é o Congresso. Então nós temos aí uma horizontalidade em determinados estágios, mas que ela obedece a um sentido de funcionamento que tem que ter uma certa verticalidade. Senão não funciona. Eu citei para você aqui alguns exemplos de divergências que eu tenho com dirigentes do partido. Que o cara fala, eu vou para cá, eu vou para cá. Entendeu? Eu defendi a aliança com o PMN aqui em Pernambuco. Entendeu? Se a gente não tivesse feito a aliança, hoje a gente não teria um deputado estadual. Entendeu? É uma divergência. Então chega um momento que você tem que implementar. Então assim, e tem diferenças de concepções internas. Então, nós estamos muito distantes de ter um partido com horizontalidade. Isso é uma impossibilidade política. Até os partidos que têm uma corrente só, como é o caso do PSTU, você tem o centralismo. Não é um partido que tem uma corrente só de pensamento, não é horizontal, é ainda mais vertical. Então, assim, o mínimo nível de horizontalidade que nós temos no partido é a concessão máxima possível que se pode fazer do ponto de vista prático e concreto para um funcionamento democrático no partido. E o PSOL é o partido mais democrático que eu conheço. É o partido mais democrático.
Essa questão da periferia, etc. Olha, quem anda comigo vai andar na periferia. Se você, uma semana com Edilson, você vai muito à periferia. Você vai para o Jordão, você vai para os Milagres, você vai para o Coque, você vai para os Coelhos, você vai para o Ivura, você vai para Peixinhos. Então é onde eu ando. É onde eu ando. É o meu, acho que 70% dos multiplicadores das campanhas que eu faço, que são as campanhas do partido, estão nesses setores. Agora, a gente não pode, do ponto de vista estratégico, romantizar a pobreza, que é um erro estratégico. É um erro estratégico. Então, a gente disser, a nova classe operária transformadora são os camelôs. Na boa, a gente está fudido se for camelô. A gente está fudido. Porque não é. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista de uma teoria revolucionária, os camelôs não são as pessoas que vão ser a base social de vanguarda para a transformação da sociedade. Isso não é só por causa do nível de escolaridade, por causa do tipo de mundo do trabalho onde eles estão. Se Marx está correto, e eu acho que ele está, aonde é que está o sujeito revolucionário? Onde é que está o sujeito da revolução? A gente pode estar lá com os camelôs, com o pessoal da conta, com os favelados, com os sem terra. Isso é resistência. Isso é solidariedade de classe. Isso a gente tem que estar lá. Nós temos que estar lá. Agora, revolução, superação do capitalismo é outra coisa, completamente diferente, que se relaciona com isso dialeticamente no campo da política. Agora, no campo da economia e da superação do modo de produção, é outra coisa. É outra coisa. Então, veja, uma classe, um sujeito social, para enfrentar o capitalismo, tem que ser aquele que a sua própria existência seja incompatível com o funcionamento do capitalismo. E esse sujeito, ele precisa ser o parteiro de uma nova sociedade, que tem que ser uma sociedade mais avançada, tecnologicamente mais avançada. Então, se a gente for, não dá tempo de fazer aqui, mas eu me disponho a trabalhar isso com vocês em outro momento, que tem que estudar economia, tecnologia, custo produtivo. Mas, hoje, se eu tivesse que dar uma tarefa estratégica para vocês, nós temos que organizar os hackers. Nós temos que organizar o proletariado do conhecimento. Nós temos que ser fissurados na Campus Party. Nós temos que ir lá, porque quem está disputando lá é a Telefônica, é a Oi, é a Telemar, são essas empresas de tecnologia. Por quê? Porque esse é o mundo moderno. Esse é o mundo que vai enterrar o capitalismo. Se vocês pegarem o período de fortalecimento da Revolução Industrial, vocês vão ver como é que funciona essa dinâmica. É muito parecido. É muito parecido. Ou seja, o capitalista industrial, ele tinha que passar por cima, obrigatoriamente, das oficinas medievais. O cara está lá costurando um sapato com a mão e ninguém mais pode construir um sapato numa fábrica que faz 3.000 sapatos mais rápido do que ele. Então veja, o capitalismo venceu o feudalismo porque o capitalismo era um modo de produção mais produtivo e com mais qualidade. Então nós só vamos superar o capitalismo o dia que o socialismo e que os socialistas forem capazes de produzir carros mais modernos, mais econômicos, com mais qualidade, quando tiver uma produção agrícola com mais produtividade, com mais qualidade. Onde é que está esse sujeito? Onde é que está essa classe que vai ter capacidade de fazer isso? Está na periferia? Não, não está, meu velho. Não está. Está nas mais altas rodas tecnológicas desse país.
a gente tinha que estar aqui fissurado em saber como é que está o ponto digital. É ali que está o embrião que vai matar, que vai ferir de morte o capitalismo. Estou falando para vocês do ponto de vista estratégico, mais estratégico. Isso não inviabiliza a gente estar na periferia. Lá no Ibura, nos Milagres, no Jordão, lutando pela manutenção de uma canaleta, lutando para fazer a pavimentação de uma rua, lutando por uma linha de transporte que não está chegando lá na bomba do Emetério, como a gente estava lá essa semana fazendo um ato. Isso tudo ele tem que fazer. Agora, isso tudo a gente está tratando de analgésico. A gente está passando metiolato na pele. E nós precisamos ferir o capitalismo no seu coração. Nós precisamos construir um modo de produção alternativo. Então nós precisamos dialogar com esse novo proletariado. O problema da maioria dos partidos comunistas é que ele fala, a classe trabalhadora, bem, a classe trabalhadora da fábrica quer ficar rica, quer salário para comprar geladeira nova, para comprar carro, para comprar uma televisão de 40 polegadas. É isso que ela quer. Agora, isso já não é mais marxismo. Se você for pegar o marxismo e trazer ele metodologicamente até os dias atuais, tem uma classe produtiva, que é o proletariado do conhecimento, que o que ele está reivindicando hoje é o seguinte: eu quero privacidade e liberdade na internet. E privacidade e liberdade total na internet hoje significa você acabar com o capitalismo. Acabar com o capitalismo. Por quê? Porque é ali que está a construção de um modo de produção que vai acabar com a mercadoria capitalista. A enciclopédia britânica acabou. Por quê? Vocês são novos. Quando eu era pequeno, tinha. As casas tinham, ou era Barça, ou era Brito, mas você tinha biblioteca. Acabou. Por quê? Porque você tem um Google, você tem os links da vida. Então, ou seja, fica um modo de produção do conhecimento que acabou com a ideia de uma mercadoria. Aí quando você coloca em dinâmica, em perspectiva, impressão em 3D, um dos maiores problemas hoje dos Estados Unidos é a produção de arma em 3D. Impressora 3D. Quando você coloca... Educação à distância também. Não, eu estou falando de produção de coisas... Porque, veja, até um tempo atrás, a gente só poderia digitalizar conhecimento. Agora não, você pode pegar algo que está digitalizado e transformar em algo analogicamente perceptível. Você pode digitalizar isso aqui, você pode imprimir isso aqui. Já existe impressão de carro em 3D. Daqui, se a gente tivesse o controle total disso, nós, você vai, vou sair com um sapato tal, você imprime o sapato. Não vai ter que ir na C&A comprar um sapato. Você vai ter um composto orgânico de fibra de carbono, com um reciclador do lado, você faz um sapato, depois você recicla, aí faz uma camisa, depois você recicla, e faz outra coisa, e recicla, e faz outra. Então, essa é a dinâmica. Então, o socialismo é isso. É essa dinâmica tecnológica de desenvolvimento das forças produtivas que vai fazer com que a gente supere o capitalismo. São essas, veja, questões assim tão distantes, mas elas têm a ver com as nossas opções cotidianas. Nós não podemos estar romantizando a nossa militância. Eu vou estar lá no meio dos miseráveis porque eu sou... Não, é a classe média. Quem vai fazer a revolução são os setores que têm acesso à tecnologia. Não é o fudido da periferia. A gente está lutando para que o fudido da periferia tenha comida, tenha condições, tenha dignidade humana, entendeu? Só que a dignidade humana, ela precisa ter numa ponta a produção de riqueza e a socialização de riqueza. Porque senão a gente vai socializar a miséria. É Cuba. É todo mundo, tudo igual. Todo mundo vai ser cortador de cana. Vocês querem? A igualdade aqui. Todo mundo cortador de cana, todo mundo se fudendo no canavial. Eu não quero. Socialismo não é isso. Socialismo é a emancipação humana. E a emancipação humana primeira é a emancipação do trabalho alienado. É você acordar de manhã, isso é Marx. Você acordar de manhã e dizer, vou fazer o que eu quero. Eu não vou fazer uma coisa que eu sou obrigado a fazer, porque senão eu vou morrer de fome. O homem tem que se emancipar das suas
de ter que trabalhar para satisfazer as suas necessidades orgânicas, porque esse é o combustível primeiro do capitalismo. Ou você trabalha, você morre de fome. Ou você trabalha, você fica sem teto. Ou você trabalha, você não tem saúde. Bem, esse processo de construção partidária é complexo e que exige de nós muito estudo, experiência. Experiência não vem com leitura de livro, vem com a vida dele, certo? Mas quem é novo tem que ler. Tem que ler, tem que estudar, tem que ouvir. Do ponto de vista político, nós temos Trotsky, ele tem um ensinamento que é bem... Eu fui trotskista há muito tempo. Eu ainda sou em certo sentido. Mas um partido ele é definido em 3 pilares. Ele se sustenta primeiro no seu programa. Ou seja, o que nós aqui pretendemos fazer? Esse é o nosso programa, é a compreensão comum das tarefas. É a primeira coisa que nós temos que ter acordo. Quem não tiver acordo, não precisa ter aqui. Depois disso, você precisa saber o seguinte: qual é a base social, qual é a parcela da população que está disposta a lutar até a morte para implementar esse programa. Essa é a base social que nós temos que buscar. Isso eu acabei de falar para vocês aqui. O pessoal tem que ser o partido dos hackers. Tem que ser o partido do proletariado do conhecimento. E o terceiro pilar é que a direção é a direção partidária. Então a direção partidária ela tem que ser formada por essa base. Majoritariamente por essa base. Nós temos que trazer as pessoas para dentro do partido, e não só para dentro do partido, para a direção do partido. Porque é isso que vai garantir uma horizontalidade, não só política, mas uma horizontalidade programática. Quem está na direção do partido é quem mais precisa daquele programa. É quem mais consegue trabalhar esse programa como uma coisa da sua vida, não é uma coisa distante. Eu vou para a favela, sair do lado e para casa. Sou cara de classe média. Não é a minha vida, entendeu? Eu me arrisco, já me arrisquei, briguei, não sei o que, então, mas isso é heroísmo. E heroísmo não faz revolução. O que faz revolução é força física, é gente, é você mobilizar milhões de pessoas. Não é meia dúzia de heróis dando tiro por aí. Então nós temos que constituir isso no partido. E do ponto de vista programático, nós temos 2 estágios programáticos para construir. O programa máximo, que é esse que a gente precisa construir um bloco histórico de aliados, e que na minha modesta avaliação, hoje, o principal aliado do nosso início é o Partido Pirata do Brasil, que é o partido que está dialogando com essa base social. Temos que, eu acho que a gente tem que construir um bloco histórico. Já estamos tentando fazer isso há muito tempo. Em 2012, a gente tentou uma aliança com eles aqui em Recife. Então a gente precisa ter um programa estratégico, que é um programa que vai ser compreendido por pouca gente. Pouca gente. É um programa para a vanguarda. Se a gente conseguir 1000 pessoas em Pernambuco que compreendam esse programa de forma bem compreendida, já é uma vitória. 1000 pessoas. Agora, fora esse programa máximo, que é o programa estratégico, aí nós temos um outro programa que é o chamado programa mínimo, ou programa de transição. Programa de transição é o programa que vai construir uma força política para nos transportar até o programa máximo. E esse programa mínimo é o que a gente tem que procurar construir no pessoal, e a gente está avançando nisso. Mas o que é o programa mínimo? É o programa que mobiliza milhões de pessoas. Nós tivemos, o último programa mínimo que a gente teve no Brasil foi construído na década de 80. Era salário mínimo do DIEESE, que é uma pauta liberal, reforma agrária e o não pagamento da dívida externa. Com esse programa, a classe trabalhadora brasileira construiu 3 grandes movimentos e frentes: a CUT, o MST e o Partido dos Trabalhadores.
E era incrível como você via que tinha o programa, e esse programa se materializava na base social dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores do campesinato. Isso se materializava na direção do partido. O presidente do PT era um operário. Boa parte da massa camponesa, dos dirigentes, estavam dentro do PT. E o PT, durante um longo período, ele soube trabalhar muito bem o programa mínimo. Era o programa mínimo da classe trabalhadora brasileira. Faltou o quê? Faltou a dimensão estratégica. O PT foi um programa que sempre teve um bom programa mínimo. Como não tinha uma dimensão estratégica, nem o programa mínimo ele conseguiu implementar. Nem o programa mínimo conseguiu implementar. Então, eu acho que isso é algo que nós temos que aprender com o PT. Principalmente a juventude nós temos que ter uma obsessão por formação política. Uma obsessão. Da minha parte, como dirigente do partido e tal, a gente vem construindo um conjunto de etapas que eu espero agora a gente ter melhores condições de fazer isso. Nós vamos começar agora um período alucinado de formação política no pessoal. A gente alugou o casarão todinho, vamos pagar R$6.000 por mês naquele casarão lá na Boa Vista, e ali vai ser uma universidade. E nós vamos ter módulo de formação, módulo A, B, C, D, F, G e tal. E a gente quer formar gente que entenda disso. Entenda disso. Para que a gente tenha uma base e ocupe a cidade. Quer dizer, nós temos que dirigir a Universidade Federal de Pernambuco. Enquanto a esquerda, a nossa esquerda, não dirigiu o DCE na universidade, é porque nós não conseguimos construir um programa que mobilize a juventude de Recife e de região. Se nós não conseguirmos, ali para mim é um termômetro. E como nós queremos governar a cidade, queremos governar Recife, a gente tem que caminhar com isso agora. Precisa ter essa compreensão. Precisa ter esse volume de informação. Qual é o programa mínimo? Qual é o programa máximo? Bem, como a pastora me mandou, obrigado. Valeu.